Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários e hoje nós vamos falar sobre o BTLG, ou seja, o Fundo Imobiliário de Galpões Logísticos que pertencem ao grupo BTG Pactual, que é um dos maiores bancos privados voltado para o segmento de investimento. E ele tem chamado muita atenção dos investidores de fundos imobiliários essa oportunidade que ele está dando de se colocar na casa de R$ 97,01. Por quê? Porque dificilmente você pega o BTLG em situações de queda muito intensa. Sabe por quê? Por causa de um fator, inclusive esse fator serve como de referência quando se estuda fundos imobiliários. Tem um quesito que o BTLG tem que serve de parâmetro para você analisar fundo de tijolo. É o chamado raio 30 e o raio 60 da capital, certo? Por quê? Esse raio 30 é o cinturão de distribuição mais próximo da capital. E ele é muito bom, por quê? Porque não está no centro, mas está próximo, ou seja, está a somente 30 quilômetros de uma capital. No caso aqui, esta capital é São Paulo. Logo, qualquer um desses imóveis que venham desocupar, ele será ocupado imediatamente. Aí você diz, poxa, então como é que um fundo desse ele não zerou a vacância? Porque às vezes você tem um imóvel, esse imóvel ele tem uma extensão e essa extensão não está 100% ocupada, mas naquele espaço ali tem um inquilino. Então o BTLG ele não tem nenhum imóvel vazio, o que ele tem é um espaço que se encontra vazio. Além disso, ele tem um grande, ainda 13% dos seus imóveis se encontram no raio 60 e somente 31 e 15%, né, mas principalmente 31, vão se encontrar depois de 100 quilômetros da capital. Ou seja, a maioria dos seus imóveis, ou seja, mais de 50%, estão muito próximos da capital. E isso faz com que ele tenha uma posição estratégica e uma alta rentabilidade, certo? Então, esse dividendo aqui um pouco mais baixo, ele é mais reflexo da situação econômica que nós estamos vivendo, de subida dessa taxa Selic, a dificuldade aí que muitos têm de pegar novos financiamentos, né? Porque quando a taxa de juros está muito alta, pegar crédito fica mais difícil. Ele está com desconto de 9%, tem uma liquidez de 10,26 milhões e mesmo caindo como ele caiu, se nós pegarmos aqui os últimos 7 dias, ele está andando de lado, de R$ 97,00 passou para R$ 95,40. Nós olharmos os últimos 30 dias, a gente já consegue ver uma oscilação de R$ 99,00 para a casa de 95. Se nós pegarmos os últimos 6 meses, a gente consegue que ele bateu ali a casa dos R$ 101,00 e depois ele vem só caindo. E se nós olharmos os últimos 1 ano, a gente vai conseguir ver que o pico dele foi a casa de R$ 101,00. Ele está no momento na casa de R$ 95,40, mas é possível ele cair mais e bater a casa de R$ 93,00, ou quem sabe voltar até os patamares de R$ 90,00. E isso vai acontecer principalmente se nós tivermos a subida da taxa Selic, né? Então, se na próxima reunião do Copom a Selic subir, então nós vamos ter mais gente saindo da renda variável e migrando para a renda fixa, porque além de o Tesouro Selic ficar muito atrativo, as taxas de juros de longo prazo, que são os tesouros IPCA, que já está pagando 6,6,
vai bater 6,7, 6,8 e quem sabe possa até bater 7%. Mas se bater 7%, né, o IPCA 2035, 2045, bater 7%, significa que nós voltamos ao período Dilma, porque somente no governo Dilma se encontrou IPCA mais 7%, certo? Então, todo mundo aí de olho na próxima reunião do Copom. O BTLG, que ele é um fundo de tijolo, aluga seus galpões tanto para o setor logístico, industrial, como de galpões. Tem uma taxa de administração de 0,9%. Tem 360 mil cotistas. Tem 2% de vacância, como eu havia falado para vocês, que é uma vacância muito baixa, né? Que é uma vacância dentro do próprio imóvel, porque todos os imóveis estão ocupados. Tem mais de 43 milhões de cotas sendo negociadas atualmente. Tem um patrimônio de 4,51 bilhões e o seu último dividendo foi na casa de 78 centavos, certo? Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é algo bem interessante que acontece com o BTLG que fez com que eu comprasse. Por quê? Porque muitos investem em fundos imobiliários pensando só em dividendo. Mas não, fundo de tijolo você consegue ganhar no dividendo e você consegue ganhar no preço da cota. Por exemplo, quem comprou ali no período da pandemia, né, que foi um dos melhores momentos, chegou alguns momentos que conseguiu comprar ele ali saindo na casa de R$ 63, né, aquela cota. Então aquela cota de R$ 63, hoje ela está valendo R$ 95. Então esse investidor, ele ganhou na valorização da cota e ele ganhou no dividendo, ou seja, foi quase como se ele tivesse uma ação, né? Se ele comprou na casa de R$ 81, hoje essa mesma cota dele está valendo quanto? R$ 95,40. Quem conseguiu comprar ali no início de 2023, quando tudo estava descontado, no início do governo Lula, estava na casa de 70 e 78, R$ 79, ou seja, muito barato. Quem comprou aqui nesse período, hoje essa mesma cota que foi comprada na casa de R$ 80, hoje está valendo R$ 95,40, ou seja, ganhou na cotação e ganhou no dividendo, ou seja, teve dois tipos de rentabilidade aí e muito boa para você que é investidor. Então, essa é uma das vantagens de se investir em fundo de tijolo. Em fundo de tijolo, você ganha na valorização da cota e você ganha no dividendo. Já os fundos de papéis, não, você só ganha no dividendo, porque dívidas não se valorizam ao longo do tempo, né? O que se valorizam ao longo do tempo são os imóveis, certo? Então, isso que eu acho bem interessante no BTLG, que ele é um parâmetro de referência desse tipo de movimento. O dividendo dele no atual momento está mais alto, 9,68, mas nos últimos 5 anos ficou na casa de 8,7%. Né? Se nós descermos mais um pouquinho aqui embaixo, ele vem perdendo para o CDI, porque o CDI anda muito alto, né? Mas ele consegue ainda bater o IPCA só na cotação, ele consegue bater o IPCA, e isso é muito bom, porque geralmente os fundos eles batem o IPCA quando você coloca o dividendo ou provento. Aqui não, ele consegue bater com a própria cotação, embora com a subida das taxas de juros, né? Aí ele venha se aproximando, ou seja, ficando muito próximo aí dos títulos indexados ao IPCA, certo? Ele tem 17 imóveis em São Paulo, 2 em Minas Gerais, um na Bahia, um no Ceará e outro em Santa Catarina, certo? Vou descer aqui embaixo, tem sempre alguns comentários, eu gostaria de dar uma olhada. Ele diz aqui, a Angelita Silva,
Pessoal, vocês conseguem me tirar uma dúvida? Comecei agora nos investimentos, dia 11 de junho de 2024. Passou muita coisa, né? Tem um GARI 11, 122 cotas, né? GARI 11 é renda urbana, certo, Angelita? Ele é renda urbana em um fundo de base 10 e diversificado. Só que ele é diversificado, mas concentrado em 3 grupos. Atacadão Carrefour, Mix Mateus e GPA, Grupo Pão de Açúcares. Ela comprou o VGIR11, que é um fundo de papel indexado ao CDI. Ela comprou o GGRC11, que é um outro fundo de renda urbana. No seu caso, seria interessante diversificar. Você está concentrada em 2 fundos de renda urbana. Todas elas já dá para comprar uma cota com os proventos. Gostaria de migrar para um mais caro e com uma boa qualidade, desde que fosse fundo de tijolo. Estou de olho em XPLG, estou de olho em HGLG11, estou de olho em VISC11. Né? XPLG ele é um fundo de galpão logístico muito bom, como o BTLG. HGLG ele é um fundo de galpão logístico muito bom, só que ele tem um problema. O dividendo dele vem caindo e ele não está se reciclando. E tem um BISC11, que ele é tão bom quanto o XPML11, só que atualmente ele está bem mais barato, certo? Atualmente, né? Essa pergunta em 11 de 2024, eu estou respondendo agora. Né? Alguém me ajuda? Tenho R$ 5.300 para aportar inicialmente em 2 deles. Depois acredito que dará para comprar só uma cota deles por mês. Meio que desanima. Não se desanima comprar uma cota. Se desanima não poder comprar nem de 100 e nem de 10. Certo? É isso que desanima. Comprar só uma cota não é desanimador, não. Porque além de serem caras e pagar pouco provento em relação ao valor cobrado, não pagam poucos proventos. Fundo de base 100 não pagam poucos proventos. Guarde isso na sua cabeça. Não é porque o GARI 11 está pagando quase 11% e um BTLG pagando 9%, não significa que ele paga pouco provento, não. Porque você está olhando a fotografia do momento. BTLG existe há muito tempo, XPLG existe há muito tempo, GARI 11 está surgindo agora e o GARI 11 ele é um fundo imobiliário de crescimento. Ele está lutando para chegar agora a um patrimônio de 2 bilhões. Já esses fundos aí têm muito mais do que isso e tem alguns deles, como o VISC 11, tem muito mais de 10 anos de história, certo? Então, não é que paga pouco diante do valor cobrado, não, porque aqui é isento de imposto de renda, certo? O efeito bola de neve vai demorar mais. Calma, vamos fazer o seguinte raciocínio. Meu nariz está escorrendo. Angelita, você tem que fazer a seguinte pergunta. Você quer viver de dividendo ou você quer a bola de neve? Certo? Você tem que ver qual é a fase que você está. Você está na fase de pegar esse patrimônio e reinvestir ou você quer receber esse dinheiro e começar a utilizar? Segundo ponto, ganhar esse dividendo e convertê-lo numa bola de neve, isso é uma falácia, certo? Por quê? Se eu tenho uma quantidade de CPTS-11 e esse CPTS-11 ele me dá um dinheiro suficiente para que todos os meses eu compre uma cota do CPTS, não é porque ele me deu esse dinheiro que eu vou comprar uma cota do CPTS. Vou dar um exemplo. Muitos investidores tinham cota do MXRF11 e todos os meses recebiam dinheiro ali suficiente
para comprar uma nova cota do MXRF11, né? Só que o MXRF11 estava muito caro. Então, o que é que muita gente pegou? Pegou esse dinheiro e comprou outros fundos imobiliários, certo? Então, o dinheiro que é gerado a partir das cotas não significa que eu preciso comprar uma nova cota daquele fundo imobiliário. Não. Eu posso muito bem usar esse dinheiro para estar comprando outros fundos imobiliários, certo? Porque esse dinheiro ele não é um dinheiro carimbado. Então esse mito do número mágico aí, isso é arrumação de canal de YouTube para gerar visualização e isso é outra arrumação do investidor 10, que é esse tal do número mágico. Isso daí é marmota, isso daí é negócio de moda. Porque quando você recebe esse dinheiro, você vai olhar como é que está a sua carteira. Não é porque você recebeu proveito que você vai sair comprando, porque eu recebi um dinheiro suficiente para do próprio XPLG, dinheiro suficiente para comprar uma cota dele nova que eu vou comprar, não. Eu posso usar muito bem esse dinheiro para comprar outros ativos. Cuidado com essa arrumação. Já que não tenho condições de comprar muitas cotas dele. Comecei aportando em FII de base 10, que pesquisei e considerei bons, mas infelizmente não tem muitos fundos de tijolo de base 10. Alguém conhece outros bons? E quais do que eu indiquei acima vocês acham melhor? Mas aceito dicas também. Não. Bora lá. A primeira coisa que você tem que fazer com fundos imobiliários é começar. Segundo ponto, quando possível, diversificar dentro das suas condições, né? Então, o que é que eu preciso? Um papel, uma renda urbana, um logístico e um de shopping, né? Por que não lajes corporativas? Porque ainda não se recuperou e está longe de se recuperar. Por que não fundo de fundo? Porque ele não consegue bater o IFIX, certo? Então ficaria nesses quatro: renda urbana, shopping, papel e galpões logísticos. Principalmente nesse momento de subida da taxa Selic, você tem que ir para os mais seguros. É o mesmo raciocínio lá das ações. Quando a taxa Selic sobe, eu vou me resguardar nas ações mais seguras. Best, banco, energia, seguro e saneamento. Certo? Então você vai primeiro diversificar por setores. Depois você vai diversificar por ativos na sua condição. Tem fundo de shopping de R$10? Tem, mas não vale a pena. Então você tem que juntar dinheiro e comprar um que seja de 100. Tem fundo de galpão logístico de R$10? Tem, mas veja se vale a pena, porque muito cuidado. Às vezes é melhor você juntar um dinheirinho e comprar uma coisa melhor do que ter um bocado de coisa de uma coisa que não tem tanto valor, certo? Que é só para não dar nenhuma recomendação aqui, porque eu não conheço a sua carteira por inteiro, certo? A Anice, aqui, né? A Anice é dia 12 de junho de 2024. Ela disse, faz tempinho, né? Porque o investidor 10 só tem comentário antigo. Também tem uns novinhos aqui, depois eu vou ler uns mais novos. Vou ler esse mais novo aqui. 4 de setembro de 2024. Fala, amigos investidores, tudo certo? Estou investindo há 9 meses. Poxa, bacana. Se você está investindo há 9 meses, isso é muito bom. Tem HGBS11, HGLG11, RZTR11, CARI11, NIWL11 e CPTS11. Estou pensando em criar posição no BTLG. Casa bem com a carteira. HGBS11, ele é um fundo imobiliário acima de R$200.
Então, José, você tem que ter um poder aquisitivo muito alto. Por quê? Porque você nem está no barato, que são aqueles de R$ 10, até porque fundo de shopping de R$ 10 não presta até o momento, né? Não se consolidaram. Tem aqueles na casa dos R$ 100, que é XPML e VISC, e tem HGBS11. O grande problema da HGBS11 não é a qualidade dele, é o preço. Então, geralmente, quem tem cotas de HGBS11 tem poucas, principalmente a maioria dos investidores de fundos imobiliários, porque são poucos que conseguem aportar todos os meses mais de R$ 200 na HGBS11. HGLG, se você assistir a maioria dos vídeos sobre galpões logísticos, vão dizer que ele é bom, vão dizer que ele é seguro e vão dizer que ele vale a pena. Só que quando você analisa os gráficos do HGLG, a cotação dele vem caindo e ele não vem se reciclando. Então, atualmente, ele está vivendo mais de fama do que de resultado. RZTR11, você comprou de olho no dividendo que ele paga. Geralmente quem compra RZTR11 não é porque entende do relatório gerencial dele. Geralmente quem compra é porque olhou o dividendo. GARI11, ele é um dos melhores fundos de renda urbana na casa dos R$ 10. Né? Então ele é um dos melhores fundos de renda urbana. Há um tempo atrás ele estava R$ 3, então ele se valorizou tanto na cotação como no dividendo, só que ele é de crescimento, certo? New L11 é um fundo de galpão logístico que ele não é ruim, mas ele é moda de influenciador, ou seja, você assistiu um YouTube famoso, que eu não vou dizer o nome, onde ele falou sobre o New L e você assistiu o vídeo dele e você comprou. Né? Então você não comprou porque você queria comprar, você comprou porque você assistiu conteúdo no conteúdo, você assistiu o vídeo no canal deste youtuber, né? Que é ele que geralmente é o grande divulgador do New L. Já o CPTS11, ele é um fundo imobiliário bem antigo. Ele se tornou famoso por fazer parte da carteira do Primo Rico, ou seja, recebeu recomendações lá do grupo. Só que ele está tendo um problema ultimamente. Não é que ele é ruim, é porque ele tem uma coisinha chamada de compromissada. E ao invés dessa compromissada estar indexada a IPCA, essa compromissada está indexada a CDI, ou seja, toda vez que a Selic sobe, o rendimento do CPTS cai. Por quê? Porque o custo da compromissada aumenta. PTLG valeria a pena na sua carteira só olhando e vendo qual tipo de estratégia que você gostaria, certo? Então esses são os meus comentários, não vou aprofundar mais porque senão seria recomendação, certo? Então só um comentário aqui, trazer o meu ponto de vista. Valeu, você que não é seguidor aqui do canal, segue o nosso canal, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo. E hoje meu nariz está horrível. Valeu, pessoal.